Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial Empresarial de Guarapuava, com o apoio da Cressol, e traz para você os principais nomes do ramo empresarial de Guarapuava, mas também os assuntos do nosso cotidiano, do dia a dia, aquilo que faz a diferença aqui na nossa região. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero lembrar você de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, você vai ver todos os conteúdos aqui da SIG e também as principais reportagens que fazem a diferença no nosso dia a dia. Recentemente foi o Dia do Comerciante, tem um especial aqui, uma reportagem com 2 comércios mais antigos aqui da cidade, mas que ainda estão ativos e no mesmo local. Então se inscreve no nosso canal para ficar por dentro desses conteúdos locais aqui de Guarapuava. Vamos falar do nosso convidado de hoje, então? Hoje nós recebemos o Lorenzo Júnior. Ele é escritor, especialista em filosofia, com MBA em gestão estratégica e mestrado em administração. É mentor e já acompanhou inúmeros negócios em fases iniciais. Por isso ele ouviu de perto as dores, a solidão e também a decisão para ter uma comparação constante com o medo de não escalar rápido o bastante. No seu livro, que inclusive ele vai falar um pouquinho para a gente hoje, ele convida a gente a redefinir o sucesso, medir o impacto humano, satisfação e resiliência e não só a validação. Isso é uma coisa que a nossa sociedade enfrenta muito nos dias atuais, essa sede de crescer, essa crescente de coaches que nos ensinam a chegar no sucesso, mas o Lorenzo tem uma explicação, uma teoria muito bacana que nos ajuda a refletir o nosso papel diante desse sucesso e como a gente pode chegar lá ou não. Talvez, né? Seja bem-vindo ao Café com a SIG, Lorenzo. Obrigada pela sua disponibilidade em apresentar em primeira mão o seu livro aqui pra gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, digo eu, né? Foi um prazer receber aqui. Tenho acompanhado o podcast da SIG, tanto que, acho que você nem sabe disso, mas hoje de manhã eu entreguei toda a minha documentação para ser associado também da legal. SIG, né? Então, eu que agradeço, né, o convite para que eu possa aqui falar um pouco desse trabalho que eu acho que vai ser importante para não só para Guarapuava, mas nesse caso aqui do nosso podcast e da nossa SIG, para os nossos empresários que estão nos ouvindo. Antes da gente falar um pouquinho das temáticas do livro, eu gostaria que você contasse um pouquinho de como surgiu a ideia de escrevê-lo. Mostra também um pouquinho pra gente, porque, pessoal, ele tem um título muito sugestivo. O próprio título já nos instiga a entender do que se trata o livro. Então, conta um pouquinho pra gente o que te motivou a escrevê-lo e qual foi a tua inspiração. Então, exatamente. Eu participo efetivamente aqui, no caso Guarapuava, né, e da nossa região, do nosso ecossistema de inovação, do qual a SIG é um parceiro dos mais pujantes, né, que estão lá dentro com a gente, né? E a gente tem uma palavra mágica que a gente fala para todo mundo, que é transformar. A gente quer transformar Guarapuava. A gente quer transformar uma cidade empreendedora, uma cidade inovadora, uma cidade sustentável, mas é transformar, transformar. E eu cheguei pensando no meu ladinho filosófico que eu tenho, que é a minha formação em filosofia, como você disse, comecei a pensar, cara, a gente tem que transformar, sim, mas como é que a gente vai transformar todo, se a gente não transforma a pessoa? Porque um ecossistema de inovação, ele é feito por pessoas para pessoas. Então, a pessoa que quer transformar, ela tem que estar transformada. A pessoa que vai ser transformada, ou que precisa ser transformada, ela precisa ter um mínimo de conhecimento para entender que aquilo é bom para ela, que vai mudar. Sabe aquela coisa que, não vou, eu sempre fiz assim, para empresário, não, eu sempre vendi assim, eu sempre fiz assim, e deu certo. Mas veja que o mundo está mudando, tá vendo? Então você tem que estar preparado para isso. E aí eu pensei, e eu já, normalmente eu palestro, e eu tenho uma palestra que eu faço, que é justamente sobre transformação pessoal, né? E quando eu estava escrevendo a palestra, eu falei assim, não, mas peraí, como é que eu vou... Que uma palestra de 1 hora, a gente não consegue abranger tudo que se precisa, né? Tanto, e eu gostei que você falou assim, vamos focar na filosofia, que tudo é filosófico. Tudo é, eu não gosto de filosofia. Não, tudo é filosófico. Cada vez que você perguntar por que não dá certo para mim, esse porquê é filosófico, porque você não tem uma resposta para ela. E aí eu falei, então, vou escrever o livro é esse, né? Aqui, e como ela falou, tem um título
no mínimo sugestiva, né? Que é: você não é e nunca será um gênio. E agora? Mas logo embaixo tem um subtítulo que se diz o seguinte: ou sobre como transmutar sem ser um Elon Musk. O Elon Musk aqui utilizado como, não que você goste, ame ou odeie, mas como uma pessoa, é um empresário. Se alguém pode dizer hoje que é o empresário mais bem sucedido do mundo, é o Elon Musk, porque ele é um gênio. E eu não sou. Acredito que a senhora não é, e nenhum de nós, os réis mortais, como eu digo no livro, não é. Mas a gente pode chegar no sucesso, e você falou bem importante no começo ali, que é o que é o sucesso. Então a gente já começa no livro redefinindo o que é sucesso. A gente falou também ali no início dessa corrida, né? Essa geração de coaches. Eu acho que tem muito disso nas redes sociais. As pessoas em busca do sucesso, de enriquecer, de ganhar dinheiro, pessoas vendendo fórmulas do sucesso. E no teu livro, você traz a narrativa do gênio fundador, mas ela é sedutora e perigosa ao mesmo tempo. Então, para quem está começando a tocar um negócio de bairro, por exemplo, ou já gere um negócio, né? Já é gestor de uma grande empresa, como trabalhar com essa questão do mito do gênio fundador? Exatamente. A gente vê o Elon Musk, a gente vê o Steve Jobs, a gente vê o Mark Zuckerberg, né? Eu nem fiz faculdade, né? O Mark Zuckerberg nem fez faculdade, e aí milionário, trilionário, sei lá, trilionário não, que vai ser o Elon Musk. Então criou-se, e muito em função dessa palavrinha que você usou bem aí, que são os coaches, né? Nada contra, nem também a favor, mas não é o meu caso, não é o modo como a gente trabalha. Que um coach faz exatamente o que você falou. Sobe ali no palco e diz: não, você pode, você vai conseguir, é só fazer assim e tal. Se você criou esse projeto para criar essa caneca bonita aqui, ela vai ter sucesso. E você acredita piamente nisso. E isso é muito ruim. É muito ruim, primeiro, porque ele cria uma coisa, que é uma palavra bonita que a gente usa, ela cria como é que se diz? Uma comparação tóxica. Tóxica, né? Por quê? Porque vai assim, não, vamos ver aqui, eu vou até ler o livro, a história do Steve Jobs. Ele fez isso, estava na garagem da casa dele, ele fez o troço e funcionou. Então vai funcionar para mim. E aí vem naquela outra palavra que você falou também, de valores e crenças, que isso é uma crença. E essa é uma crença limitante. Eu tenho um capítulo só sobre isso, que é o que eu chamei de vozes que bloqueiam, que são as suas crenças. Então você simplesmente acreditou que eu vou criar um negócio de bairro, como você diz, e aí já quero dar o nome para ele para startup. Não é verdade? Startup por quê? Porque a startup é escalável. Isso que a gente tem que entender. Nós estamos aqui falando para o mundo empresarial. Nem toda empresa é uma startup. A startup naquele sentido, que a palavra startup é start-up, começando, subindo. Só que ela começa muito rápido, ela é escalável. E nem todo negócio é escalável. Vou dar um exemplo bem claro aqui de uns grandes potências aqui da SIG. Por exemplo, a Repinho. A Repinho é uma empresa, tem 30 anos agora, estão abrindo mais uma fábrica enorme ali. Mas ela não é escalável, tanto é que ela demorou 30 anos para chegar onde está. O Mark Zuckerberg vendeu a primeira empresa dele com 4, 5 meses, já por 2 bilhões. Então a gente tem que entender. E quando a gente ouve essa crença do gênio fundador, ela te limita porque você está comparando e não está dando certo. E aí você ou desiste ou abandona aquele sonho, quando ele poderia realmente chegar e te levar ao sucesso, não aquele dos gênios, mas aqueles que a gente pode alcançar. Falando em sucesso, muito se fala em faturamento, né? Hoje há muitas estratégias de como fazer o seu dinheiro render mais, como você conseguir prosperar em pouco tempo. Todo mundo quer ganhar dinheiro e ganhar dinheiro rápido. Mas como a gente pode medir o sucesso de uma forma autêntica e quais são os indicadores que você pode elencar que ajudam esses pequenos e grandes empresários? Para qualquer empresário, isso vale até também para a vida pessoal, né? Não é só faturamento, não é só coisa. Então, se a gente não for utilizar, por exemplo, o faturamento, eu estou ganhando, quanto que eu estou vendendo? Bati a meta, não bati a meta? Digo, vamos usar, por exemplo, a taxa de plenitude.
E aí, como é que a gente trabalha com ela? Primeiro, veja se o que você faz está de acordo com os seus valores, que é esse que é o mais importante para você atingir o sucesso, seja qual seja, né? Tem gente que está no sucesso aqui, o sucesso aqui, mas você consegue. Se esses valores estão de acordo, então você tem uma taxa, até no livro, o livro não é uma receita de bolo, mas eu tenho algumas tabelinhas que eu coloquei ali, né? Para o cara entender. Quais são os seus valores? Esses teus valores estão de acordo com o que você está vendendo aqui? Eu preciso ver. Eu quero vender. Eu vou dar até um exemplo agora que me veio na cabeça aqui. Por exemplo, o meu sogro, que era muito conhecido aqui na cidade antigamente, ele vendia loteria. Sim, hoje em dia acho que não tem mais isso. Ele comprava o bilhete pronto da loteca, da Mega Sena, e ia vender na rua. Beleza. Em algum momento, ele entrou numa determinada igreja e estava lá, passando. E aí o pastor, ou o padre, não me lembro qual, chegou e falou assim, olha, veja bem, você está vendendo o jogo. Você está vendendo o jogo. Isso não está de acordo com a nossa religião. E aí eu lembro que eu conheci, ele vivia porque ele era o que ele podia fazer. Ele tinha que continuar fazendo. Ou seja, ele tinha um certo sucesso no que ele fazia, porque todo dia ele vendia as 10, 20 dele, mas a cabeça dele, eu não estou fazendo uma coisa que o meu valor é esse também, é não vender jogo, que jogo não é bom. Entende? E a outro é a taxa, não seria uma taxa de plenitude, o que você faz pelos outros. Porque a gente tem que entender que quando você cria um negócio, eu dou muita aula de empreendedorismo, as pessoas que ficam ricas, milionárias, são aquelas pessoas que querem criar uma solução para um problema. Aí vem a divisão que eu digo para os meus alunos. Qual é o problema que você está resolvendo? Aí um outro diz, o meu problema, porque eu preciso ganhar dinheiro. Então você não vai conseguir. Porque todo mundo, o cara do iFood, que inclusive eu conheço ele, o Denis Nakamura, um dos gestores, um dos que eram sócios do iFood quando ele nasceu, o iFood, ele ficou milionário porque ele resolveu um problema. O quê? Eu quero comprar pizza. E não quero telefonar, não quero ligar, não quero ir lá. Como eu faço? Mas ele não estava resolvendo o problema do Denis, estava problema de 7 milhões de pessoas, vamos botar aqui 6 milhões querem comer pizza. Então, quando você resolve o problema de todo mundo, quando você agrega na sociedade, quando você agrega no seu bairro, né? Você falou até de um negócio de bairro. Cara, quando você bota um negócio no seu bairro, você não está ajudando você está ajudando o seu bairro que precisa comprar o pão, ou precisa comprar a capinha do celular, ou precisa comprar, sei lá, a oficina mecânica. E aí você ajuda, você cria emprego, você cria todo um ecossistema em volta de você. Então, essa é a taxa que você tem que analisar, e não se o faturamento... Aí eu vou ver pelo faturamento. E quais são esses indicadores humanos? Você falou ali muito dos valores. Isso está ligado ao ser humano, ao conhecimento de mundo, à criação que essas pessoas tiveram. E aí também tem outro conceito. Vale tudo pelo dinheiro? Não vale. Mas quais são os indicadores humanos que essas pessoas podem se basear além dos valores? É uma boa pergunta, hein? Os indicadores humanos... Que vão além de valores, por exemplo. Porque a gente fala muito de indicadores sociais, econômicos, né? Estratégias, mas tem algo que tem a ver com o nosso humano intrínseco que a pessoa pode elencar e que pode ajudá-la a chegar numa resposta que não é uma fórmula pronta, mas tem a ver com os nossos valores humanos? Não, mas é que, na verdade, todos os indicadores, se eu não entendi a pergunta, todos os indicadores são... ela acaba sendo um valor para você ou uma crença, né? Então, aí você me pegou nessa pergunta, hein? Ou eu não entendi, porque é a coisa da filosofia, né? Porque a filosofia diz que toda pergunta vai ser respondida. Se ela não for respondida, é porque ela não foi compreendida. Então, vou reformular a pergunta. Vamos lá, me ajude nessa aí, me ajuda aqui que eu tô perdido. Até eu entrei na filosofia agora. Você falou sobre fazer aquilo que pode dar certo, né? Vamos usar o exemplo do teu sogro, mas que não tem a ver com o seu valor. Então, esse é um primeiro critério que a gente tem que avaliar na escada do sucesso. Certo. Quais são outros critérios que podem nos ajudar a chegar lá na escada do sucesso,
mas que estão ligados ao nosso ser humano. No sentido de que você falou de valores, certo? Certo. Então, eu não vou fazer aquilo que não é o meu valor, mesmo que aquilo me dê dinheiro. Mas tem outros valores, outras questões humanas que não se dizem respeito apenas ao valor, mas que estão ligadas a essa chegada ao sucesso. Por exemplo, sacrifícios que a pessoa possa fazer, abrir mão de coisas que ela gosta, deixar a família dela, que está ligado ao querer humano, mas que podem ajudá-la a chegar no sucesso. Quais são esses outros indicadores? Entendeu? Você consegue chegar ao sucesso, por exemplo, com persistência, com resiliência, que são as ferramentas que eu digo que a gente bota na mochila, no livro. Eu trabalho como se fosse uma jornada que você tem que fazer. Em vez de você fazer uma jornada na trilha do Jordão, você faz uma jornada dentro da trilha da tua mente, e toda jornada você leva coisa. Então você tem que ter, aí eu digo, não são indicadores, mas seriam ferramentas, né? A mais bonita dela que você usa, e é uma palavra que até coach usa, vamos brincar aqui, fazer um pequeno, né, e usa corretamente, que é a resiliência. Né? Que a resiliência é um conceito físico, né, da física, ou seja, é a capacidade que um corpo tem em voltar à sua forma natural depois de passar por algum processo. O exemplo que eu dou no livro é da esponja de lavar louça, que todo mundo aqui, um momento ou outro, vai lavar louça. A esponja, enquanto ela está trabalhando, ou ela está amassada na tua mão ou está sendo esfregada na panela. Mas no momento que você bota ela em cima da mesa, ela volta a ficar aquele quadradinha, retangularzinha, né? Um pouco molhada, mas passa um tempo, ela perde toda a água, ela volta a ser o que ela era. Por isso que ela é muito bem empregada para nós. E aí, esse é o resiliência. Aí eu fiz, não deu certo. Essa é a resiliência. Apanhei da vida. Que aí vem aquela frase, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, a resiliência é o ponto principal que você tem que ter, né? Agora, os outros que você pode ter, que vamos usar como indicativo, mais importante, autoconhecimento. Para você não cair nessa, os meus valores, por que meu valor, por que eu não estou feliz tendo conseguido isso? Porque você não se conhece. E isso é sobre isso o livro. Autoconhecimento. Saiba quem você é. Eu brinco muito assim, quem é você e o que você pode fazer. E nem todo mundo pode fazer tudo. Por exemplo, eu acordei hoje, o meu netinho, vamos supor que ele falou, vovô, eu quero ser astronauta. E eu quero ser o primeiro astronauta que vai para Marte. Aí o vovô coach vai dizer, claro, meu filho, vai que você vai conseguir. Eu estou dando uma crença limitante para ele. Ele tem que primeiro saber se ele vai conseguir. Ele tem conhecimento de física, química e tudo que precisa para ser um astronauta, para começar. No Brasil, nós só tivemos um que saiu da Terra. Então, não é assim. Então, você tem que se conhecer para ver, vou usar outra palavrinha que você usou, que é bem legal, que é autêntico e autenticidade. O livro é todo sobre isso. A filosofia dos estoicos, que fala muito de autenticidade. Tenha uma vida autêntica. E olha que eu digo que tem uma vida autêntica, presta bem atenção, tendo uma vida autêntica, não quer dizer que todo mundo vai gostar de você, tá? Mas você vai ser feliz. Você, lógico, depois você vai perceber que vem aquela parte. Você está ajudando a sua comunidade sendo autêntico. Ah, não, eu sou autêntico, eu faço desse jeito, é do meu jeito, do meu jeito. Às vezes você não pode atingir o sucesso. Mas atingir o sucesso sem ser autêntico, e aí no livro eu dou N exemplos de pessoas de sucesso que chegaram no sucesso e a gente vê o que acontece com elas, né? Ou caem, algumas caem em desgraça, outras caem presas por algum motivo. Por quê? Porque não estavam sendo autênticas consigo mesmo. Muito interessante isso que você falou de se conhecer e se observar. A gente já vai falar sobre esse assunto no segundo bloco. Só quero lembrar você de curtir, comentar e compartilhar. Envie esse podcast para quem você acha que precisa saber desse assunto, ou se algo chamou a sua atenção durante a nossa conversa, deixa aqui nos comentários, é muito importante para nós saber a sua opinião. Lembrando que você pode nos ouvir pelo Spotify, é só procurar por Café com a Sig, e que os principais trechos da nossa conversa estão no Instagram, @AsigGuarapuava. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Amor é estar presente, é escolher com o coração. E sabe o que também é um ato de amor?
É olhar para o vizinho que empreende, para a família que vive do próprio negócio e para quem constrói essa cidade todos os dias. E com a campanha Meus Amores Valem Prêmios, cada compra vira carinho em forma de prêmio. A sua participação é essencial. Valorize o comércio de Guarapuava. Faça parte dessa corrente de amor e movimento. Meus amores valem prêmios. Comprar no comércio local é um ato de amor. Estamos de volta com Café com a Sig, hoje recebendo o Lorenzo Júnior, que escreveu este livro aqui, que vai ser lançado no dia 23, Você Não É um Gênio e Nunca Será um Gênio. E agora? Um livro bem sugestivo, a gente já falou agora no primeiro bloco sobre as temáticas que o livro traz, e nos bastidores do nosso intervalo a gente estava falando dessa questão da comparação, né? Com personalidades, com pessoas, com histórias de sucesso. Eu até dei o exemplo, né, para o Lorenzo, que o meu sonho, por exemplo, era ser uma grande cineasta de Hollywood. Quando eu fui fazer faculdade, eu quis fazer comunicação social e jornalismo, pensando no intercâmbio para Vancouver, que eu tinha estudado uma das melhores universidades lá, para estudar cinema, ser atriz ou ser roteirista, enfim. Obviamente não aconteceu, mas eu não me frustrei por conta disso. Eu pensei o que eu poderia fazer dentro da minha realidade e ser feliz na minha realidade. E cá estou como jornalista, apresentadora, com a minha experiência em televisão, uma coisa que me satisfaz, me realiza. Só que nem todo mundo pensa assim, né, Lorenzo? E no teu livro você fala da comparação com os gigantes, porque parece que nunca é suficiente quando a gente se compara. Então, como silenciar essas vozes internas e externas e construir um negócio, ou até mesmo uma ideia, que reflita quem a gente é sem sofrer tanto com essas comparações? É exatamente isso. Esse é um dos âmagos do nosso, não, do meu, né? Foi eu que escrevi, do livro, que é essa comparação, e eu falei antes, e ela não é só uma comparação, ela é uma comparação tóxica. E isso vai muito, a gente comentou aqui um em off aqui, né? Que isso vem muito por causa do feed de internet, que tudo olha aqui, e diz que pode ser, que vai dar certo, que você vai ser sucesso. Não, abre o teu canal que você vai ser sucesso, abre o seu podcast que vai ser sucesso. Não é assim. Lamento informar, não é assim. Isso é assim para aquela esmagadora minoria de gênios que tem. O que é esse gênio? Digo, não é o gênio só no sentido de inteligência, de ter 160 de QI. Ele é o gênio na técnica, né? Um outro exemplo que eu sempre gosto de dar, não está no livro, mas é bom para conversar somente com o pessoal assim, que fala de futebol. Por exemplo, assim, você cresceu amando futebol. Teu pai que era torcedor, mãe torcedor, você ama futebol. O teu mundo é futebol como o seu é cinema, como o seu mundo é futebol. Então, o que eu quero? Quero jogar futebol. Então, vá lá e vai para a escolinha do futebol. E treina. E escuta o que o teu técnico vai dizer. Porque o teu pai não vai dizer isso, nem a tua mãe, nem teu namorado. O técnico vai dizer, filhinho, não dá para você. Não dá. Você tem o amor pelo jogo, você é inteligente, mas o teu corpo não responde. Você não tem técnica para isso. Ou seja, você não vai ser Messi, você não vai ser Cristiano Ronaldo. Não vai ser, beleza? Mas eu amo futebol, beleza, então vamos para outra parte. Mas então eu vou narrar jogo de futebol, vou fazer jornalismo, vou fazer não sei o quê. Vai lá e tenta ver, você tem a empatia, você tem o carisma, você sabe falar em público. Escute que as pessoas vão dizer para você, as pessoas que te amam. Falei, filhinho, não tá legal, você não tem esse dom. Beleza. Cara, eu quero futebol, vamos para o futebol. Então, beleza, vamos tentar. Você é bom empresário, senhor? Vamos comprar e vender jogador de futebol, que isso dá uma grana que você não tem noção. De repente está aí o seu sucesso. Ou, não, vou ser treinador de jogador de futebol. Ou na piada da escola, você, o dono da escolinha de futebol. Ou vou contar Ou seja, você viva dentro do mundo que você quer viver, que é aquela historinha, papo de coach, como a gente está falando aqui. Escolha um trabalho que você ame, nunca você vai trabalhar. Isso é uma mentira. Uma mentira. Você vai trabalhar, porque as pessoas, o próprio Elon Musk que eu uso aqui, ele não trabalha 40 horas semanais, igual o CLT. Ele trabalha, acredito que 12, 13, 18, 19 horas, sábado e domingo.
Porque você vai trabalhar, o sucesso tem que ver com trabalho e esforço. Então, aí você nunca você vai sempre trabalhar, menos chateado na segunda-feira de ter que ir lá para o escritório, para algum lugar, mas você vai fazer. E aí eu digredi, nem me lembro que você perguntou mais. Sobre a questão da gente se comparar, até você fala aqui no teu livro, vou dar um exemplo aqui. Lá logo no prólogo. No prólogo você já fala do ego ao eu, uma jornada autêntica. Aí você vem dando vários passos, inclusive, de desmistificar os ícones de sucesso. Como que você traz essa temática aqui no livro? Não, exatamente, você entender o que é o sucesso e desmistificá-lo, ou seja, eu não preciso ser igual o Elon Musk, eu não preciso ser o Jeff Bezos, vamos botar no futebol, eu não preciso ser o Messi, tá? Por quê? A gente não sabe o que essas pessoas passam. Eu tenho vários exemplos que eu dou aqui. Um deles, por exemplo, da Oprah Winfrey, que acho que é uma das mulheres mais influentes do mundo, né? Fez um sucesso danado, ela é milionária, mas ninguém vê atrás, né, e melhor ainda, outro exemplo que eu dou aqui, dessa coisa do ícone de sucesso, que eu falo do mundo do cinema já em sua homenagem, que é do Keanu Reeves, que é um ator, para mim, me perdoe aqui, vou ser cancelado agora aqui, medíocre. É um ator medíocre, tá? Dos atores da série, da idade dele ali, ele é medíocre, tá? Bonitinho, mas é medíocre, tá? Agora, ele é um ser humano fantástico. Quem conhece a vida dele, o que esse cara sofreu, perdeu amigo, esposa, filho, câncer com irmã, cara, a vida dele é um inferno. E ninguém percebe isso, porque ele não está ali, é meu mundo hoje, gravando o post aqui, hoje acordei triste. Não tem. Agora, ele é um empresário de sucesso, sabe por quê? Porque ele tem uma coisa que grandes atores não sabem fazer, escolher filme, escolher onde participar. Então ele escolhe filmes que são sucesso. Por exemplo, essa série Wick, que tem agora, John Wick, que tem agora, já vai para o 7º filme. Cara, para quem gosta de filme de ação, é um senhor filme de ação. É um senhor filme de ação. Que o John Wick podia ser qualquer outro ator, que o filme ia ser bom. Então, o sucesso dele, a grande mágica do Keanu Reeves é saber escolher filme, não fazer qualquer porcaria. Entendeu? Então, e aí eu dou o exemplo, não sei, do Barrichello que eu dou aqui, de que vá até onde a sua inteligência permita, aonde a sua capacidade permita, quando eu digo capacidade técnica. O fato de você gostar de uma coisa não quer dizer que você sabe fazer. Por exemplo, eu adoro cantar. Eu canto o tempo inteiro. Se eu fosse um bom cantor, eu ia largar tudo na minha vida para viver cantando em barzinho. Mas eu não posso, porque eu sou muito ruim com ele. Não tem jeito, não vai. Entendeu? Já aceitei. Então, o exemplo que eu dou logo no prólogo aqui, fazendo um prólogo, é do Rubens Barrichello, que todo mundo conhece. Um brasileiro excelente, já vou logo dizer, uma pessoa queridíssima, tem aquela sambadinha que ele fazia, né, que ficou famosa no mundo inteiro, e ele é um exemplo de como a gente pode saber o que é o sucesso e até onde chegar. Ele queria ser piloto, foi. Todo piloto quer ser piloto de Fórmula 1, que é o top de linha. Ele foi. Todo piloto de Fórmula 1 quer ser campeão da Fórmula 1. Ele não foi. 19 anos correndo, inclusive alguns na Ferrari, que era a melhor escuderia, no máximo conseguiu um vice-campeonato. Isso desmerece o caboclo? Não, mesmo porque ele continua milionário. Foi milionário do mesmo jeito. Mas ele queria, para ele, falou assim, não, eu preciso alcançar o sucesso dentro do que eu gosto, que é pilotar. Mudou de categoria e foi 7 vezes campeão mundial em outra categoria. Ou seja, ele entendeu aquela parte autêntica, falou assim, não, eu não sou o Senna. Eu acredito ele lá dormindinho no travesseiro dele, falou assim, cara, eu não sou o Senna. O Senna tinha um quezinho a mais. O Schumacher tinha um quezinho a mais. E esses novos agora, que depois que... Tenho que confessar que depois que o Senna morreu, eu nunca mais acompanhei a Fórmula 1. Então é isso, basicamente. Nosso programa está chegando ao fim, faltam 5 minutinhos, mas eu ainda tenho uma pergunta sobre o burnout. É uma expressão bem comum agora nas startups aqui do Brasil. Fala-se muito de saúde mental, essa busca, né, de produção de energia que leva muitas pessoas a ter um esgotamento mental.
Como é que a gente pode trabalhar esse assunto e não cair nessa questão do burnout, que burnout significa explodir, né? Enfim, em inglês. Explodiu ali no ambiente de trabalho porque gerou um ideal que talvez não alcançou. Como você vê essa temática? Me desculpa aqui pegar no celular aqui, que olha a coincidência do mundo. Eu peguei o Uber para vir para cá, o 99, né, tá? E no chão do carro, um jornal que o pessoal lavou o carro, bota jornal, né? Que tem. Olha só o jornal que é Saúde Mental no Extra, Síndrome de Burnout. Você vê como é uma coisa importante do jornal da semana passada aqui. Então, isso realmente, você bem explicou aí o que é o burnout. O que acontece do burnout? Primeiro, por causa de tudo isso que a gente falou até agora. Aí eu quero ser, eu preciso ser, ele conseguiu, eu vou ser. E aí você começa dentro do seu ambiente de trabalho, seja você o empresário, o dono da empresa, ou seja o seu gerente, seja você o gerente da empresa, ou seja você a caixa do supermercado que está ali, entendeu? Que você às vezes está ali porque você está ali como caixa do supermercado, que é um serviço digno como qualquer outro, e não, mas eu preciso melhorar, eu preciso sair daqui, eu quero ser o gerente do setor pelo menos e tal. E aí a tua vida vira um inferno. Não sua, porque normalmente o burnout não é a sua vida que vira um inferno, é do seu coleguinha, tá? Que vira. Porque você história com ele, tá? Você perde a paciência, né? Como eu falou, eu não sou médico nem psicólogo, tá? Mas você perde a paciência com todo mundo, você tá cansado o tempo inteiro. Todo dia é segunda-feira para você, né? Sábado e domingo você tá cansado, mas não dorme, não se diverte, não descansa, né? Isso vem justamente por causa dessa busca incessante pelo sucesso, ou por ser melhor, ou por ganhar mais dinheiro, aqueles valores, os parâmetros que você falou, de faturamento, de bater a meta. Não é isso, né? E aí tem o remedinho para isso também, né? Que não sou eu que digo, são os psicólogos, né, que falam, os psicoterapeutas. E tem coisinhas básicas que você pode fazer, né? Primeiro, tire um dia do momento. Isso é mais fácil para o empresário que é o dono da empresa, né, que está ali, né? Você que é o nosso ouvinte que está aqui, né? Tire um momento para não trabalhar. Tire um momento para não trabalhar. É uma coisa, não trabalhar. Porque acredito que eu vou dizer para você, ficar longe do celular e da rede social por 1 hora, nada está tão ruim na tua empresa que vai piorar nessa 1 hora. E outra coisa, você vai descobrir que a sua equipe pode resolver teus problemas, tá? Que a pessoa que está do teu lado delega. Outra coisa, outro problema do burnout também que vem é a centralização. Tudo eu tenho que fazer, eu tenho que decidir, descentraliza e manda, né? Tem que ter, esse momento de não trabalhar, mesmo durante o expediente. Não vou atender telefone agora, vou ficar sentado lá na lagoa para ver se a serpente, aquela que mora lá dentro, vai sair ou não. Vou ficar esperando se ela sai, não pense em nada. Você tem que fazer outra coisa. Tem que ter uma vida saudável. Isso todo mundo fala, é bater martelinho, até coach fala isso. Tem que ter saudável, dormir na hora certa, fazer a coisa, se alimentar decentemente e mandar para frente. E esquecer essa coisa do sucesso pelo sucesso. Muito obrigada, Lourenço, por ter conversado com a gente hoje. Teve várias temáticas. Aproveitando, vamos lançar um desafio? Vamos. Para quem nos assistiu aqui, vai ganhar um livro? Vai? O que a gente pode isso fazer? Isso que eu gosto de desafio. É um desafio, vai ganhar um livro, isso mesmo. Então, assim, vamos fazer aqui, ó. Quem estiver assistindo, ou vai assistir, porque isso fica gravado depois, né? Quem não estiver ao vivo vai ver depois. Até mais ou menos terça-feira, né? Na terça-feira, semana que vem, porque o lançamento é na quarta. Quem lançar um comentário, né? Não é dizer eu gostei, eu vi, eu vou, não. Um comentário inteligente, ou um comentário bem-humorado, mais perspicaz, sobre algum dos temas que a gente falou aqui, sobre burnout, ou sobre autoconhecimento, ou sobre qualquer coisa que eu nem lembro que a gente falou tanta coisa, faz um comentário, olha, eu assisti, gostei, principalmente porque eu acho que o burnout é assim, assim, assado, ou eu sofri assim, e aqui a minha colega cineasta aqui, que um dia vai ser cineasta, vai fazer, nem que você começa fazendo um curta-metragem, vai ser cineasta, ela escolhe, vou delegar a você, escolha e me avise, olha, Joãozinho, Mariazinha, tal,
ela vai lá na quarta-feira, vai se apresentar lá dizendo, olha, eu sou o Joãozinho, eu sou a Mariazinha, e eu fiz o melhor comentário, mostra para mim o comentário, e aí eu entrego esse livro. Se quiser, eu até assino, porque nem tem gente que não quer que assine, quer ganhar para dar de presente, né, para outra pessoa. Então eu agradeço novamente a chance, né, porque é muito legal isso, principalmente da SIG, né, esse bate-papo da SIG com os seus associados, que agora eu sou também. Tá? Mais uma vez, obrigada pelos seus ensinamentos, por dividir o seu conhecimento. O desafio está lançado, então deixe seu comentário para poder ganhar esse livro que é ouro em páginas, viu? Tem muita coisa legal eu gostei ali disso, para nossa comunicação, para a gente melhorar. Eu mesma vou ler esse livro. Aí tá. Vale a pena para a gente ter um amadurecimento, ficar um pouquinho mais leve diante dos desafios, né? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Siga nas redes sociais também a SIG Guarapuava para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente produz. Um bom fim de semana e até sexta que vem. Tchau!